Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de número 4. Você já se perguntou onde ficam as informações dentro de um sistema ou na memória? Nesse vídeo você vai entender o que são as variáveis. Primeiramente, vamos entender o que são variáveis. Pelo nome você pode pensar algo que varia de um momento para o outro, talvez algo semelhante às variáveis no contexto da matemática, ou até mesmo algo que é mudável, alterável, mutável. E eu vou te falar, essas são ótimas descrições sobre o que é uma variável em programação. Então vamos defini-la. Primeiro, o que é uma variável em si? É um espaço alocado na memória do computador que contém uma informação. E o que isso significa? Todo mundo tem uma idade, certo? Então essa idade é uma informação. O fato de você saber e se lembrar dessa idade significa que em algum lugar da memória do teu cérebro tem uma variável com nome e idade, que contém o valor da tua idade. Por exemplo, eu tenho 14 anos. Como eu sei isso, logo em algum lugar da minha memória do meu cérebro tem uma variável chamada idade com o valor numérico 14. E da mesma forma, no computador a gente pode replicar esse comportamento. E o ato de replicar ou criar esse comportamento no computador a gente chama de declaração de variável. Segundo, antes da gente pôr a mão na massa e declarar uma variável, a gente tem que ter em mente que uma variável ela pode conter valores de diferentes tipos. Como assim, Felipe? O que isso significa? Assim como a minha idade é um número inteiro do conjunto dos naturais, ou seja, aqueles que estão a partir do zero, como 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ao infinito, a gente também pode ter valores de texto, com letras, espaços, acentos e até mesmo pontuação. Todo mundo tem um nome, ou pelo menos a maioria, e assim como acontece com a minha e com a sua idade, o meu nome e o seu nome também tem um espaço, uma variável lá no teu e no meu cérebro chamado nome, e com o valor de texto do seu nome ou meu no caso. Por exemplo, meu nome é Felipe, logo no meu cérebro, em algum lugar tem uma variável chamada nome com o valor de texto Felipe. E da mesma forma que o comportamento da idade pode ser replicável no computador, o comportamento de um nome ou texto também pode ser replicável no computador. Então, agora que a gente tem essas noções básicas do que é uma variável, a gente vai partir para a declaração de uma variável na prática. Mas antes disso, para não deixar para o final e acabar esquecendo, já clica nesse botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo de qualidade como esse e também curte o vídeo. Então vamos para a prática, vamos abrir aqui o Visual Studio, que eu ensinei a instalar e usar na segunda aula desse curso. Vamos criar um projeto, vai ser um aplicativo de console, o nome dele vai ser Declaracão Variáveis, sem acentuação, sem ponto, sem espaço, Declaracão Variáveis. A gente vai colocar naquela pasta que a gente tinha criado na primeira aula. Então a gente criou aqui uma pasta chamada Projeto C# e uma pasta chamada Módulo 1. Aqui a gente vai ativar a opção colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Próximo. A gente vai deixar o .NET 8, criar. Projeto criado, a gente vai apagar tudo e vamos começar a escrever o básico. Então a gente começa com o Using System, que segundo a última aula que a gente teve, significa que a gente está usando recursos do Namespace System, ou seja, classes e métodos dele. A gente vai criar o nosso próprio namespace, que vai se chamar Declaracão Variáveis, é o próprio nome do projeto. Declaracão Variáveis, abre chaves da Enter, aqui a gente vai criar a classe Program, abre chaves da Enter, e aqui a gente vai colocar o método principal, só colocar svm da Enter, ele já autocompleta. Então aqui a gente vai começar a declarar nossas variáveis. Como tido nos exemplos, a gente teve o exemplo do nome e da idade, então a gente vai primeiro fazer a declaração do nome. Para a declaração em C# de uma variável, a gente começa pelo tipo. O tipo do meu nome, ele é o quê? Ele é de texto. Então a gente vai usar o tipo string, que é o tipo de texto em C#. Agora a gente vai colocar como será chamada a nossa variável, no caso o nome. Agora a gente vai colocar o igual, que em programação a gente interpreta ele como recebe, e a gente vai colocar o nosso nome. Como é um texto, a gente tem que colocar entre aspas duplas, não pode ser aspas simples, tem que ser aspas duplas. Então vai ficar aqui Felipe, que é meu nome. Agora a gente vai partir para a declaração da variável de idade. Para a gente declarar a idade, a gente coloca o primeiro tipo dela,
que no caso é um número inteiro, então em C# o tipo inteiro é o int, o nome da nossa variável, que no caso é a idade, e o valor. Não esquece do igual, que significa recebe, e o valor. O valor que eu vou colocar aqui no meu caso será 14, eu tenho 14 anos. Então, agora a gente declarou duas variáveis, então agora a gente vai aprender a usar essas variáveis. Na última aula a gente aprendeu a usar o comando console.writeLine, .write, que é esse daqui. E também aprendemos a usar o comando console.writeLine. O console.write apenas escreve, o writeLine ele escreve uma linha, ou seja, ele pula. Então vamos usar o console.writeLine para exibir o nome e a idade. Então console.writeLine, a gente vai colocar aqui, não esquece do ponto e vírgula, a gente vai colocar nome, 2 pontos e um espaço. E a gente vai pular de linha e vai colocar console.writeLine, aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa idade. Então abre aspas e a gente coloca a idade, 2 pontos e o espaço. Se a gente colocar agora para executar a partir desse botão de sem depuração, a gente pode perceber que ele apresentou o nome e a idade. Ele ainda não colocou os valores, mas porque a gente ainda não mandou. Para a gente conseguir colocar a idade e o nome ali, a gente vai usar um sinal de concatenação. Então a gente coloca mais, depois aqui de nome a gente coloca mais, e aqui a gente vai colocar o nome da nossa variável. O nome da nossa variável nome é nome, então nome. E o nome da nossa variável idade a gente vai colocar mais, e daí idade. Então aqui perceba que quando a gente passa o nome em cima de nome, ele linka, e em cima de idade ele vai linkar também. Idade aqui, idade aqui. Então vamos executar. Então perceba, olha que legal, ele colocou nome, que é a primeira parte do nosso comando, nome. Depois ele colocou o nosso nome real, Felipe, mais nome, idade e a nossa idade real. Agora a gente vai tratar dos valores booleanos. A gente já viu os numéricos e de texto. Os valores booleanos, eles são valores lógicos. Ele tem uma lógica incorporada nele. Então agora a gente vai criar um exemplo de valor lógico. O que é um valor lógico? Aquilo que recebe false ou true. Então a gente vai criar aqui uma variável do tipo bool. Bool. O nome dela vai ser maioridade. E ela vai receber false. Agora a gente vai exibir ela na tela. Assim como o nome e a idade, a gente vai criar um console.writeLine. Então aqui a gente já está exibindo na tela. Se a gente clicar aqui para executar, ele vai mostrar maioridade falso, ou false em inglês, né? Só que agora você pode estar se perguntando qual a diferença entre um valor booleano e um valor de texto. Os dois apresentam um texto. A única coisa que o nome eu escolhi ser Felipe e o false eu só posso escolher entre verdadeiro e falso. A diferença é a seguinte: o valor de texto você coloca um valor próprio ali de texto. O valor lógico você vai incorporar uma lógica. Então a gente vai aplicar aqui uma expressão lógica. Para eu saber se a minha idade é maior ou igual a 18 ou menor do que 18, a gente pode escrever o seguinte: idade maior ou igual a 18. Isso daqui vai verificar o seguinte: se o valor da idade, que é 14, for maior do que 18, ele vai colocar como verdadeiro, ou true, que é em inglês. Se a idade não for maior, mas for igual a 18, ele também vai colocar true. Como a minha idade é 14, então é menor do que 18, então ele vai retornar false. Aqui ele executou e apareceu false. Agora perceba que aqui a gente não colocou false em nenhum lugar. A gente colocou uma expressão lógica. Como ela é lógica, então ela também é dinâmica. Quando eu tinha colocado false, se eu alterasse aqui a idade para 22, ele iria ficar como falso ou verdadeiro. Quem tem 22 anos é maior de idade? É. Só que aqui eu já predefini maioridade como false. Então o que vai acontecer quando eu executar? Ele vai mostrar false. Com certeza esse dado aqui está errado. Tanto na nova lei, que é 18 anos, quanto na velha, que era 21.
Então, quando a gente coloca uma expressão lógica, que a idade é maior ou igual a 18, olha o que vai acontecer. Ele alterou para true. Agora, se a gente voltar a ser 18, o que ele vai colocar? É maior que 18? Não é, mas é igual. Então, ele coloca como verdadeiro. Agora, se eu colocar 17, ele vai colocar como falso. Por quê? Porque não é nem maior nem igual a 18. Então, agora a gente criou uma dinamicidade ali no programa. Ele não é mais estático, onde ele só pode ter o valor falso. Agora, se eu alterar o valor de idade, ele também vai alterar o valor de maioridade. Bom, se você gostou do vídeo, me apoia aí com like. Se quer receber mais conteúdo como esse, pode se inscrever e ativar o sininho. Assim o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, agora vem o bônus da aula, para quem ficou até aqui. Quando a gente executa aqui, ele cria um arquivo exe. Como é que a gente acessa esse arquivo exe? A gente vem aqui no explorador de arquivos. E eu já estava aqui, calma aí. Você entra aqui em documentos, na pasta onde a gente colocou os projetos, projeto C#, módulo 1, declaração variáveis. A gente vai vir aqui e tem uma pasta chamada bin. Bin vem de binários, então a gente entra nela, vai entrando. E aqui a gente tem o arquivo exe. Se eu clico aqui, ele vai executar muito rápido. Ele abre e já fecha automaticamente. Por quê? Porque a gente só mandou ele escrever e depois fechar. Quando a gente executa pelo Visual Studio, como ele é uma IDE, o que ele faz? Ele coloca aqui, ó, pressione qualquer tecla para fechar essa janela. Por quê? Porque ele sabe que vai fechar na hora. Então ele tem esse sistema. Então como é que a gente faz esse sistema também? A gente vai colocar um console.readKey. Na última aula a gente aprendeu a usar o read, que é esse, read, e o readline. Agora a gente vai usar o readKey, que é para ler uma chave ou uma tecla. Quando a gente coloca isso, a hora que ele vai ficar até aqui, ó, ele nem executou aquela parte do Visual Studio. A hora que a gente dá um enter, ele vai para ele executa essa parte. E aqui, se a gente der enter de novo, ele fecha. Já se a gente for lá no executável, vamos dar aqui um atualizar, e executar ele, agora ele fica esperando a gente clicar alguma coisa. Se eu clico, por exemplo, P, fechou. Então agora a gente tem um comando que vai executar isso daqui. Bom, infelizmente o vídeo já vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar um pouco mais sobre variáveis, então até o próximo vídeo. Falou! Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.